Vamos lá, gente. Hoje é 4 de maio de 2025, domingo. Nós somos da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil. E nessa reunião de estudos bíblicos Rosa Cruz de hoje, nós vamos começar a estudar o 7º capítulo do Evangelho segundo São Mateus, em sua primeira parte. E hoje nós estudaremos tão somente os versículos de 1 a 5. Então comecemos a nossa reunião de estudos elevando as vibrações do nosso ambiente por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumente nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Então vamos lá. Antes de começar, nós aprendemos na Fraternidade Rosa Cruz que como estudantes Rosa Cruzes, nós temos um motivo para estudar a Bíblia. E o motivo está bem explicado e sempre está sendo repetido, que é simplesmente porque a Bíblia foi nos dada pelos anjos do destino, que estando acima de todos os erros, dão a cada um e a todos exatamente o que necessitam para o seu desenvolvimento. O exatamente necessário para o desenvolvimento é muito importante, porque nos mostra que o que nós temos e o que nós aprendemos ou que não é apresentado para a gente é porque nós não precisamos para o nosso desenvolvimento. E obviamente por causa disso, só por causa disso, se nós estamos procurando a luz, necessariamente nós a encontraremos na Bíblia, né? A Bíblia, ela é um dos maiores livros de mistérios de todos os tempos. Há poucos que se dão conta de suas insondáveis profundidades. A Bíblia contém os ensinamentos que necessitam, especialmente nós que vivemos no Ocidente. O que acontece é que a grande maioria das pessoas tentam ler a Bíblia de uma maneira intelectual. Ou então tenta ler a Bíblia como um oráculo, né? Vamos ver o que nós temos para hoje. Ou tentam ler a Bíblia como se fosse uma historinha da carochinha, né? Achando que todos os seres que existem lá são seres humanos, inclusive muitos são pintados e tal, e por isso aí chega uma certa hora ou que o enche o saco, ou que a pessoa não entende nem nada menos, né? Então vai embora, certo? Esses são os motivos, tá? Os grandes motivos que fazem as pessoas desistirem. Então vamos começar a leitura do pequeno texto de estudos de hoje. Evangelho segundo São Mateus 7, de 1 a 5. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Por que reparas no cisco que está no teu olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Ou como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então vamos começar aí a interpretação da significância esotérica de alguns trechos que eu escolhi, que na verdade são todos desses versículos, né? Que nos ajuda a entender o que o Cristo está tentando nos ensinar, né? E como a gente deveria pegar esse ensinamento e colocar na prática. Então, primeiro é o que está escrito aí, né? Não julgueis para não serem julgados, porque com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida que medis, sereis medidos, né? A gente sabe, né, está claro nesse sentido, que aqui é nos apresentada de um modo bem didático, né, simplesmente didático, a lei de consequência ou a lei de causa e efeito, que a gente tanto estuda na filosofia Rosa Cruz, né? E que é levemente, ou muitas vezes bem diferente, dos conceitos de lei de consequência e lei de causa e efeito que são colocados aí no mercado. Né? Falo no mercado porque é no mercado esotérico com S e no mercado esotérico com X, né? Tem uns que acham uma lei muito fatalista, porque obviamente acha que se você fez, você tem que pagar. E tem outros que acham que Deus fica olhando você lá, e pisou na bola, você está ferrado. Então,
na Fraternidade Rosa Cruz é bem diferente disso. Agora, como é que isso aqui, no caso do ensinamento do Cristo, deveria ser entendido por nós e considerado no nosso dia a dia? Primeiro que a lei de consequência ou a lei de causa e efeito é a mesma coisa, tá? É o mesmo conceito. Lei de consequência e lei de causa e efeito é o mesmo conceito. Tem pessoas que tentam discernir entre essas duas leis e, na verdade, está falando besteira, tá? Porque é igual, é a mesma coisa. É que causa e efeito, ela fica um negócio, vamos dizer, do tipo assim, sequencial, né? Gerou uma causa, gerou um efeito, gerou uma causa, efeito. E de consequência fica naquela, do tipo assim, eu gerei alguma coisa, gerou uma consequência. Gerei outra coisa, gerou outra consequência. Mas tecnicamente é o mesmo. O que a gente aprende na Fraternidade da Cruz é que a lei de consequência ou de causa e efeito é a lei gêmea ou irmã de uma outra lei muito importante que chama lei do renascimento. Como é que a gente entende a relação entre essas duas leis no nosso cotidiano? É uma maneira muito didática que a Fraternidade Rosa Cruz coloca, né? E isso que eu estou falando aqui está bem colocado lá no conceito Rosa Cruz, que claramente acontece o seguinte: se eu faço o bem, eu colho o bem. Se eu não faço o bem, eu não colho o bem. Simples, né? Se eu faço o mal, eu colho o mal. Se eu não faço o mal, eu não colho o mal. Olha que interessante. Se eu faço bem nesta vida, eu colho bem nas próximas vidas, que é o renascimento. Se eu não faço o bem nas próximas vidas, nas outras vidas eu também não colherei bem. Então você vê que tem uma cadeia de consequências entre vidas. Tudo que nós estamos passando aqui é de vidas passadas. O que nós fazemos de besteira aqui, nós vamos colher nas próximas vidas. Mas eu posso colher nessa também, claro. Se a teia do destino resolver atender. A grande maioria das vezes, não. Apenas, tipo assim, como a panorama da nossa vida ele é marcado somente para grandes eventos, a epigênese faz com que a lei de causa e efeito pode funcionar no seu microcosmo. Então, nesse sentido, eu posso colocar uma causa nova que gera um efeito novo aqui, desde que não atrapalhe a teia do destino. Entendeu? Porque a teia do destino envolve todo mundo em volta da gente. E não tem como você balançar essa teia ou bagunçar o coreto. Por quê? Porque os anjos destinos estão acima de todos os erros, certo? Então eles não vão deixar isso acontecer, né? Então esse negócio que fala, mas apareceu um cara lá e detonou tudo. Isso é de vida passada. Não é dessa vida. Porque dessa vida ele não consegue detonar tudo. Porque os anjos destinos não deixam. Por quê? Porque senão muitas pessoas que não tinham nada a ver com o negócio vão sofrer. E só quem sofre é quem tem a ver com o negócio. Não existe um sofrimento, não existe injustiça divina. Existe a justiça divina. Injustiça divina não existe. Injustiça dos homens existe. Injustiça divina não existe. Né? Isso é bem interessante. Tem que ser bem colocado isso para a gente não ficar achando que, né, tem alguém lá em cima que fica olhando, aí eu faço besteira, ela muda tudo para me ferrar. Não existe isso. Se administrando, essa é a parte interessante, se nós administramos bem os nossos talentos, e isso é uma coisa importante, porque nós não temos nada, nós apenas administrando, nós não somos donos de nada, nem material, nem imaterial. Nós administramos talentos, coisas, visíveis e não visíveis. Então, se a gente administra essas coisas que nós temos, e que nós ganhamos muitas delas pela graça de Deus e não por mérito, isso é outra coisa importante, porque se fosse para ganhar por mérito, seria muito pouco, porque de mérito nós não temos muito, mas a graça de Deus, pela bondade, ela te deixa escolher lá, quando você está descendo, nos mundos, materiais muito mais do que você merecia. Tá? Caminhar por mérito na parte divina é muito difícil, certo? E se você consegue, no caso da Fraternidade Rosa Cruz, você começa a caminhar com mérito só quando você se torna um discípulo. Fora disso, é a graça de Deus. Isso é muito bom de saber para ser um pouquinho mais humilde, né? Certo? Por quê? Por causa da questão do autocontrole, do autodomínio e a questão de dominar as suas, entre aspas, como o Max Engel diz, né? Dominar as suas estrelas.
Até probacionista não é que é impossível, mas é raríssimo, tá? Um discípulo você começa a fazer isso. Aí depois quando você começa a ser iniciado lá como irmão leigo, irmã leiga, até aí vai embora, né? Mas até lá é difícil. Então, se administramos bem os nossos talentos, mais talentos vão ser dados para administrar na próxima vida. Não é nessa vida. A gente semeia aqui para colher na próxima vida, né? Ah, mas eu fiz um negócio aqui e eu ganhei aquilo lá. Ué, mas isso daqui é da vida passada. Que você ativou nessa vida e pela graça de Deus e pelo seu mérito. Aí sim, seu mérito aqui você conseguiu, né? Mas grandes coisas lá para a próxima vida. Semeia aqui, na próxima vida colhe, né? Carlos, só um ponto aqui, né? Só para embasar e trazendo para o nosso cotidiano, da nossa vida, vamos dizer, mundana, ou do nosso dia a dia, a lei do renascimento, é dito que é dando, Se recebe. se recebe. Exato, né? E aí tem um ditado popular que todos nós conhecemos, que aqui se planta, aqui Se colhe, exatamente. Então, assim, isso nos auxilia a mostrar que ela é muito clara, essa lei do renascimento. Porque nem sempre você tem capacidade de colher aqui, no mesmo momento, aquilo que você, de alguma maneira, plantou. Você vai ter um tempo. Na verdade, só para pontuar sobre a lei do renascimento, que muitas vezes as pessoas não conseguem. São muito imediatistas, né? Tem muita gente que acha que tem que fazer tudo aqui, colher tudo aqui, porque, nossa, não vai dar tempo. Não vai. Tem muita coisa que você faz, tem que mudar muito a teia do destino. Entendeu? E você não tem condição de mudar essa teia do destino, porque você vai bagunçar o coreto de muitas pessoas em volta. Quem é você, né? O último biscoito do pacote. Não é, né? Entendeu? Então, humildade é muito bom nesse sentido, né? Administrar talentos seria interno, né? Hã? Os seus talentos internos. Os talentos que você vem, inclusive bens. Você vem com Bens materiais. Você vem com algumas facilidades, vamos falar assim, né? Exato, com facilidades que você adquiriu nas vidas passadas. Que você escolheu vir com elas, né? Teoricamente administrá-las, porque você já aprendeu aqui na outra vida. Exatamente. Não é aumentar os talentos, não é se enriquecer com os talentos, não é isso, é administrar. Ah, mas vou administrar meus talentos, eu administrei bem meus talentos e agora eu tenho mais talentos. Não, você não tem mais talentos, você administrou tão bem esses talentos que foram dados mais de talentos para você administrar. É sempre assim, né? A responsabilidade vai crescendo conforme você vai se desenvolvendo, né? Conforme você vai se desenvolvendo, você tem só aqueles talentos no início, lembra? A parada dos talentos para deixar bem claro isso. Tem pessoas que, inclusive, são muito... Elas já vêm com uma dificuldade de administrar os talentos que têm. Então, ela fica só com os talentos que tem e muitas delas, inclusive, perdem os talentos. Por que perde os talentos? Porque se eu não administro bem os nossos talentos, até os talentos que eu administro serão perdidos. Eu acho que a oração Rosa Cruz, ela diz, né? Não te pedimos mais dons, amado Deus, senão olhos para ver os dons preciosos que já recebemos de ti. Por que eu falo isso? Porque às vezes, outro dia eu estava vendo lá um negócio que fala das nossas forças pessoais, né? Assim, que são os nossos dons. Só que tudo que é muito fácil para mim, às vezes eu nem vejo aquilo como um dom. Eu deixo passar e jogo, às vezes, oportunidades fora, né? E toda vez que eu faço oração, eu penso muito nisso, né? A gente tem dons que são talentos e que a gente nem valoriza, porque aquilo é muito fácil para nós, quando a gente deveria estar usando ele em benefício de ajudar tanta gente, né? Exatamente, isso mesmo. Está ligado ali, né? Quando você fala de administrar bem os talentos, você reflete em fazer o mal ou não fazer o mal, né? E fazer o bem ou não fazer o bem. Praticamente administrando seus talentos, né? Mas tudo que vem... Porque você pode usar seu talento para o mal, estou querendo dizer, entendeu? Você Entendi. pode usar seu talento para o bem ou para o mal. Tá? Ou não usar. Estou administrando bem meu talento? Eu fui lá, ajudei uma pessoa, tomei a iniciativa de fazer aquilo. Aquilo pode ser mal para aquela pessoa. Você interfere na pessoa, você não sabe. Como diz a Regiane, que a gente possa perceber os nossos talentos, né? Porque você tem, não é o que ela está dizendo.
É interessante que, geralmente, em momentos difíceis da vida, você descobre que você tinha uns talentos que você nunca imaginou que tivesse. Quando você atravessa uma situação muito difícil, você fala, nossa, é porque você tinha já, né? Você foi dado por Deus. Eu, às vezes, desperdicei. Porque tudo que a gente tem em excesso, agora eu vou falar de outra coisa, né? Você tem, sei lá, muito dinheiro, às vezes você não tem muito algumas preocupações de usar bem isso em uma série de situações em benefício do outro, né? Quando você não tem, eu estou falando de dinheiro porque daí isso pega bem no nosso egoísmo. Quando você não tem, você reclama de não ter e você sente toda a dificuldade. Eu acho que com os nossos dons e com os nossos talentos, passa um pouco por isso, sabe? Às vezes a gente tem e não usa como poderia usar. Eu tenho que pensar nisso. Na astrologia Rosa Cruz, ela ensina uma coisa interessante, né? A gente está dentro das espirais, dentro das espirais. Então, os talentos que nós ganhamos, e aqueles que, logicamente, pela graça de Deus, nós conquistamos, né? Pela graça de Deus, vêm todos marcados no seu horóscopo. Todos. 100%. Não tem um talento que não está lá. Tudo que você tem está lá no seu horóscopo. Tudo que você não tem não está no seu horóscopo. Tem que ser claro isso. Tem que saber ler, né? Tem que saber ler. O que a grande maioria das pessoas fazem, primeiro que as pessoas que interpretam a astrologia, a grande maioria, só vê aquilo que quer e vê totalmente enviesado. Tem graça. Agora, tem pessoas que vêm e conseguem ver, a astrologia, você sabe, a gente usa muito na cura, e na cura, para a astrologia, há sim a questão dos talentos, porque a pessoa ela tem que reverter a situação que ela está, e muitas das reversões das pessoas é ativar os talentos que estão lá dentro. E muitas vezes as pessoas não querem ativar o talento porque está numa situação boa, estou tranquilo aqui, estou no meu cantinho, né, aqui eu consigo, não consegue nada. Se você não se libertar aí, você não vai sair, você vai continuar doente, entendeu? Então, a questão justamente é de você acreditar que você tem aquele talento e colocar aquele talento ativado quando a espiral mostrar. Porque também não adianta você querer, não, vou fazer isso agora, vou arrebentar o peito. Se a espiral não te promover, não prover para você o ambiente necessário, você vai tomar na cabeça. Tem momentos para usar. Tem momentos para tudo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é outro tempo, não é o nosso tempo. Estou falando isso porque tem muita gente que, sabe, de repente dá um rompidão. Quero comprar todos os livros da Rosa Cruz. Né? E que chega e compra todos. Por quê? Não, porque agora eu descobri, agora eu vou. Vai para onde, meu filho? Como, entendeu? Não é por aí. Né? É um processo, você tem... E as espirais é justamente para, através das progressões de trânsito, promover para você um ambiente apropriado para isso. Né? Não é assim, eu briguei com meu chefe e pedi a conta. Se ferrou. Era para você pedir a conta naquela hora? Você vai encontrar outro chefe igualzinho. Porque a prova vai ter que ser causa consequências. Exato. E porque assim, às vezes eu já peguei muitas, eu trabalho em indústria há muito tempo, né? Já peguei muitas vezes. Toda vez que você foge de uma situação, e eu nem vou dizer fugir, né? Deu no máximo. Até para as pessoas falar, até para minha saúde mental, tal, mas pode ter certeza, você vai enfrentar a mesma situação em outro lugar. Você tem que aprender a lição. Muitas vezes a lição, também a lição é de paciência, de humildade, né, de calma, de fé. Muitas vezes de fé em Deus. Não é a situação que tem que mudar, é você que tem que mudar, aprender a lidar com ela, né? Sem dúvida. Não caberia E não dizer é que, fácil. sem ser dentro das espirais seria por intuição, mas aí você precisaria ter a intuição, né? Não só ter, mas acreditar na intuição, porque muitas vezes as pessoas têm e não acreditam. O místico, ele pode não conhecer isso, mas o místico, ele confia muito, místico mais. Mesmo muito forte na intuição. Muito mais. Ele Mas usa a budista intuição. também, quando saca... É aquele negócio, o budista olha, volto a dizer para vocês, o budista é a partir do discipulado. Tá. Que a gente tende, o ocultista tende a racionalizar Exato, e matar. Agora, tem uma vantagem, que aí não precisa ser nem estudante preliminar, nem regular, nem discípulo para caminhar com a intuição. São as mulheres.
Ah, não, aí é tá? Por automático, causa né? do corpo vital sendo positivo, ela tem uma facilidade enorme de buscar no mundo do espírito de vida a solução de qualquer tipo de problema e ativar a intuição. Muitas fazem isso de uma maneira maestral, outras não fazem e outras são o quê? Sacaneadas pelos seres humanos masculinos. Muitas são assim. Muitas chegam no sufoco desse, o homem que está do lado fala, você não entende nada disso, está falando o quê? E aí desmonta, né? Mas é isso aí. Vamos lá, então, essa parte aqui ficou fácil, né? Ficou fácil porque é uma coisa que a gente está sempre estudando no conceito, né? Agora vamos à outra parte aqui. Carlos, só uma pergunta. Na época que foi escrito isso, Na época foi na época de Cristo. na época de Cristo, a situação era tão diferente do que é hoje em dia, em relação ao não assunto? muda, não muda. É isso aqui, ó. É ilusão a gente achar que as coisas mudam. Não mudam. As lições são as mesmas. Ah, mas as situações eram mais difíceis. Em que sentido de difíceis? Qual é o sentimento de difícil que a gente tem? Não é difícil, a lição é a mesma. Material, né? Oi? Você falar que é mais difícil, você está colocando a parte material. É, mas a material é uma coisa, sabe? Tipo assim, mas lá não tinha internet. Mas para que internet? Para esse tipo de lição? Para esse tipo de lição, para quê? Mas muda com o mundo também, né? Mas lá as situações mulheres... vêm de formas diferentes. Então, se lá, sei lá, você ia enfrentar um dinossauro, aqui você vai enfrentar uma internet, sei lá, entendeu? Que é maior Assim, que o eu quero dinossauro. dizer, muda o contexto social. Sim. Mas a lição... É a O mesma. desafio tá A lá. finalidade dessa pergunta é saber que é uma coisa... É atemporal. Tá? É O futuro vai ser atemporal. a Se mesma não coisa. fosse, gente, se não fosse atemporal, a Bíblia deveria ter jogado fora há muito tempo. Concordam comigo? Aham. Não sobreviveria. Porque se fosse temporal, tinha que atualizar todos os conceitos lá. Então é um negócio atemporal. É um negócio que está fora do tempo. E se está fora do tempo, é porque está no mundo do pensamento. Entendeu? O mundo do desejo e o mundo físico são apenas ferramentas para ser usado. Mas o objetivo do negócio está no mundo do pensamento. E o mundo do pensamento não tem nem tempo nem espaço. Entendeu? Pela parte intelectual tem que se pensar assim. Então, em se pensando assim, as lições são as mesmas. Né? São as mesmas. Se eu aprendo essa lição, eu passo para a próxima. Se eu não aprendo, eu fico ali. Independente do tempo. Hoje nós temos mais facilidades. Nós temos mais facilidades por causa da órbita de influência da Era de Aquário. Só que a gente está pegando essa órbita de influência da Era de Aquário e está mais atrapalhando do que ajudando. Porque hoje a gente deveria ter muito mais tempo para dedicar a parte espiritual e ao contrário, a gente usa tudo isso daqui para se lambuzar e dizer que não tem tempo. Entendeu? Não é? Então, isso aí. Então vamos lá, agora essa outra parte aqui é mais fácil, tá? Por que reparas do cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Aqui também está claro, né? Uma coisa bem interessante, que como é que podemos de fato, né? Teoricamente, conhecer os defeitos, né? A gente conhece os defeitos nossos, né? Muitas vezes maior do que o do nosso irmão, nossa irmã. Como é que a gente pode julgar e querer corrigir um defeito? Muitas vezes o defeito do nosso irmão, nossa irmã é muito menor do que o nosso. Em um irmão e uma irmã. Como é que a gente pode pensar nisso, né? Se olharmos para nós e ao nosso redor, esse tipo de comportamento é o que mais é usado e é o que mais nós fazemos, né? Então, o que mais acontece ao nosso redor é isso, a gente olhar para o rabo dos outros sem esquecendo o nosso rabo e achando que se eu fosse ele eu faria diferente, porque eu jamais cairia numa situação dessa e assim vai, né? Mas, Depois que aconteceu é fácil. nesse ponto aí, hoje nós temos uma ferramenta maravilhosa, que é o espelho. Então, exatamente. Só que a gente não usa. A gente usa para pentear o cabelo, para se pintar, colocar cílios postiços. As coisas externas e Passar não as batom. coisas internas. Aí eu vejo que tem duas voltas. Primeiro, que a gente tende sim a enxergar no outro
também as nossas falhas, a gente não enxerga na gente, mas enxerga no outro e não aceita, mas eu acho que também às vezes a gente não enxerga na gente pelas próprias dificuldades que a gente tem no nosso tema. Sim. E aí, lógico, o tema ajudaria nesse sentido, né? Às vezes eu nem percebo, eu estou reclamando de uma situação e eu nem percebo onde em mim está a falha, né? Por isso que a gente tem pela fraternidade retrospecção, o tema e uma série de ferramentas para tirar essa venda do olho. Né? Por isso é difícil. Complementando isso que a Regiane falou, né? A pergunta que sempre todo estudante Rosa Cruz ativo, estudante Rosa Cruz ativo é aquele estudante que ainda está trilhando o caminho de preparação. Porque tem muitos estudantes que não estão trilhando, estão parados, estão lá, saíram e tal, né? Está divergindo. Mas o estudante Rosa Cruz ativo, especialmente que estão estudando astrologia Rosa Cruz, deve sempre fazer para si mesmo, toda vez que está numa situação dessa tentação. Porque, na verdade, isso é uma tentação, tá? Isso aí é um tentador tentando ensinar para a gente uma lição. A lição é de você ver nos outros aquilo que você não quer ver em si mesmo. Essa é a lição. Então, está clara a lição. Então, a lição está clara e tem um tentador que vai te tentar. Esse tentador pode ser um outro fulano do seu lado, né? Que gosta de ver a coisa dos outros e se instiga. Pode ser um fofoqueiro, né? Pode ser você mesmo, né? Que está com inveja da pessoa, ou está de pá virada, ou está bravo e quer descarregar alguém. Quer dizer, sempre tem um tentador. O tentador existe, ele existe. E é bom a gente não saber quem é, porque o problema não está no tentador, está em você cair na tentação. Então, identificar o tentador não vai adiantar nada. Isso é importante, não vai adiantar nada. Senão a gente fica aquela história da carochinha, né? O diabinho e o anjinho, né? Mesmo porque se você identificar ele, na sequência vai aparecer outro. Exato. E outro, constantemente. E ele vai dar risada porque falou, beleza, você está perdendo tempo aí, a tentação está aqui, eu sou o tentador, você está me enchendo meu saco aqui, a lição está passando, você vai perder a oportunidade. A espiral passou, pronto, acabou. Entendeu? Você se ferra. Então esquece o tentador e foca na lição daquela tentação. Então a lição dessa tentação é, qual a lição? Eu ver os defeitos dos outros e ao invés de eu criticar, eu fazer uma oração, jogando no campo egóico dele, né? Uma oração dizendo, olha, eu espero que você saia dessa, realmente espero que você entenda que esse não é o caminho, né? Então, você joga no campo egóico dele e no final fala que seja feita a vontade de Deus, não a minha. Essa é a aprendizagem dessa lição, que é muito difícil para a gente, porque a gente faz uma vez, faz duas, faz três, na quarta cai. Depois faz de novo, uma, duas, três, quatro, na quinta cai. Depois na primeira já cai. E assim vai, é a vida nossa, entendeu? Então a gente tem uma coisa, uma primeira coisa interessante na Fraternidade Rosa Cruz, para quem está estudando astrologia, mas mesmo para quem não está estudando astrologia, dá para fazer isso, tá? Que é justamente o seguinte, a pergunta, se eu tivesse o horóscopo, esse horóscopo ali é o horóscopo do irmão ou da irmã que tem defeito, tá? Se eu tivesse esse horóscopo, por exemplo, esse horóscopo aqui, será que eu não estaria fazendo a mesma coisa? Porque como a Regiane bem colocou, a gente não consegue muitas vezes ver os nossos defeitos. E pelo processo de espelho de Shakespeare que você colocou, Glauco colocou, aquele irmão está fazendo um favor para você. Porque muitas vezes o defeito que ele está fazendo nele é o que você tem dentro de você e que você nunca pensou que tinha. Nunca pensou. Mesmo, sabe por quê, gente? Porque às vezes acontece o seguinte, já aconteceu com todo mundo aqui. Para mim o fulano tem um defeito. Aí tem outra pessoa aqui e fala, não, eu não vejo esse defeito no fulano. Só você está vendo. Aí você tem que falar, rapaz, se só eu estou vendo o defeito, está em mim. Se o outro não está vendo, só eu estou vendo, o negócio está comigo. Você não, né? E por que você identifica com bastante facilidade isso? Você identifica com tanta facilidade porque é você mesmo que viu. Exato. Se fosse difícil, não seria. Pensando nesse aspecto do julgar, né, que é tão difícil para nós, para mim, acho que é para todo mundo, né? Todos nós. A gente fica sem exceção. Não pega, mas como diz você, cai, né? Porque aí a gente cai numa outra parte. Veja, julgar faz parte. Se a gente tem a obrigação de analisar,
prestar atenção no que está acontecendo em torno, né? Se posicionar, saber definir dali o que é certo, o que é errado daquele evento, daquela situação, tudo isso é positivo. Mas o que a gente aprende é assim, digamos, em situações muito horrorosas e tal, você tem que ver, enxergar, julgar, mas entender o seguinte, você tem que ir contra o pecado e não o pecador, né? Exato. A gente não faz isso, é fácil falar. Mas a gente fala, o João, a Maria, o José, tem sempre alguém que vai responder por aquilo, né? A gente estuda na astrologia Rosa Cruz uma coisa muito interessante. Às vezes, quando você encontra uma pessoa que ela quer, entre aspas, acabar com outra pessoa, né? Tem pessoas que é assim, não, olha, eu não conheço aquela pessoa, eu não vou com a cara dela. Aquele negócio não me combina. E a pessoa não sabe o que é, mas ela fala e começa a querer destruir. Se ela tem poder de mando, numa estrutura de poder, ela acaba mesmo. Tá? Eu já tive vários chefes ali que são bravos o negócio, entendeu? Então, né, poder de mando é terrível. Então, na astrologia Rosa Cruz, a gente aprende que quando isso acontece, isso pode acontecer entre pai e filho, mãe e filha, mãe e filho, pode acontecer entre irmãos, pode acontecer entre colegas de trabalho, na escola, pode acontecer, em vários lugares pode ser isso. A gente aprende na Rosa Cruz que é o seguinte, se você pegar o tema da pessoa e o tema dessa outra pessoa, você vai ver que esta pessoa aqui, ela veio para ser complementar, um instrutor desta pessoa. É técnica de complementaridade. Exatamente. Então, essa pessoa aqui, ela está servindo como professor para essa pessoa. Só como essa pessoa, por orgulho, não admite isso, ela quer acabar com o pecador. Que para ela é o pecador, né? Na realidade não é. Entendeu? Então, essa técnica é usada muito na astrologia Rosa Cruz, entendeu? Quando você vai fazer análise para cura, né? E isso é importante a gente entender, porque a hora que você vê na pessoa uma coisa que você não tolera, você como estudante Rosa Cruz, você tem que fazer uma análise dentro de você para buscar dentro de você aonde está aquilo que a pessoa está te mostrando. Se você sabe a astrologia Rosa Cruz, eu vou falar para vocês que eu estou falando porque eu já fiz e faço até hoje isso, eu olho o meu horóscopo lá e vejo. Quantas vezes eu falei, rapaz, esse negócio que estava escondido, e agora aquela pessoa que fez tal coisa apareceu para mim, olha aqui a lição que eu tenho que aprender, e eu aprendo a lição. Então é uma coisa maravilhosa de se fazer, entendeu? Ah, mas eu não estudo astrologia da Rosa Cruz. Bom, é outro problema, certo? Mas estou falando, para quem estuda etc e tal e tem essa condição, é um alavancador violento de crescimento espiritual. É outra ferramenta que tem para todos. E aumenta a compaixão, a misericórdia sua, a paciência, a calma e principalmente, diz quando terminou uma fase e você deve começar outra. Aí você larga tudo do passado, da fase passada, esquece e pula para outra porque ele já deu. Entendeu? Então, essa capacidade de você conseguir decidir por si mesmo, porque é uma decisão sua, não é decisão, não adianta decidir com a galera, com fulano, é sua decisão. Você dá uma vontade. Você tem que resolver. E dá um crescimento legal, porque dá uma, tipo assim, conseguir aprender a lição. E não precisa dizer para ninguém. Não tem marquinha, não tem nada, não tem um anjo do destino falando assim, aí ó, beleza, essa foi, vou te mandar a próxima. Não existe isso, entendeu? Mas que dá uma satisfação grande na gente, dá. Dá bem grande. Carlos, esse mapa que você colocou lá, não dá para ver aqui. Não, isso é exemplo. Um exemplo. Isso é exemplo. É uma quadratura? Não é nada. Assim? Isso não é nada. É um Ctrl-C, Ctrl-V que eu fiz lá no... Não é uma figura questão astrológica. Só isso. Não ilustra nada, uma situação. Nada. É só para lembrar. Agora vamos lá, continuamos desvendando algumas significações esotéricas da sequência desse trecho. A sequência desse trecho mostra o seguinte: ou como poderás dizer a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Essa parte é interessante porque todas as vezes que uma tentação dessa nos seja apresentada, né, de você ficar criticando os outros, seja interno ou externamente, façamos as seguintes perguntas para nós mesmos, tá? Somos capazes de alterar uma só vírgula no horóscopo do nosso irmão, da nossa irmã? A gente tem essa capacidade? Não, né? A outra pergunta interessante para fazer para nós mesmos, para aplacar, isso é para aplacar o nosso intelecto, porque essas coisas não saem do coração, isso sai do intelecto.
Isso sai da mente, na nossa mente, que é muito infantil, certo? Então, para aplacar a nossa mente, faça essa pergunta: você é capaz de alterar uma família neurótica do seu irmão? Não. Somos estudantes rosacruzativos? Sim. Se sim, somos convictos que não dá para alterar. Se nós não somos, a gente acha que dá. Tipo assim, como eu já ouvi algumas pessoas falando: olha, você é de signo comum no ascendente, então você agora está se parando, você nasceu para viver nessa vida como serva, subalterno, escravo, de sei o que, tal, mas dá para você melhorar, né? Para melhorar, cara, você pode melhorar bastante. Veja bem, você tem aqui um Saturno muito bem posicionado, então comece a vivenciar o Saturno. Quem é você para dizer isso para a pessoa? Sabe, porque isso foi construído lá no terceiro céu, com condições perfeitas que você está muito longe de conhecer. Então seja humilde. Então, se você é estudante rosacruzativo, você tem convicção que não dá para alterar. Não dá para alterar. Não adianta tentar que não dá, né? Carlos, Pode falar. somos capazes de alterar uma vírgula? Acho que está claro que não, mas dentro da cura Rosa Cruz, que é um trabalho anônimo, desinteressado, você mostra o caminho para a pessoa conseguir sublimar uma doença, alguma coisa assim, mas ela não muda um talento, uma coisa como você está falando aí. Não, mas exatamente. Mas é uma ajuda para ela mudar alguns hábitos e algumas condições alimentares, de vida, alguma coisa assim que ela está fazendo. Isso muda o hábito dela aqui só. Na realidade aí não é mudar, é sublimar. Tem uma diferença grande. O que é sublimar? Sublimar é justamente o seguinte. Vou dar um exemplo bem básico aí. Eu adoro pudim de leite condensado. Se eu puder, eu como o pudim inteiro. Assim que me dá que eu posso comer o pudim inteiro. Mas eu estou com a glicemia alta. Aí me vem a tentação de um pudim inteiro para eu poder comer. Aí eu como sempre um pedacinho. Sublimei. Sabe, é muito simples. Sublimei. Eu tenho uma mania de... são manias que as pessoas têm, né? Eu tenho uma mania de toda vez que eu vejo uma mulher com salto de alto fino, eu falo que ela vai cair, etc e tal, porque é absurdo essas mulheres hoje usarem salto fino. Aí eu vou sublimar. Nunca mais eu falo mais nada sobre salto fino de mulher. Sublimei, entendeu? Então, porque isso, eu estou falando que é meio básico, mas é muito difícil. E a cura na Rosa Cruz passa por essa sublimação. A quadratura vai estar lá, a oposição vai estar lá, a conjunção adversa vai estar lá. Mas como se fosse um aviso para você. Ela não é mais uma condição que você vai ter, que você cai. É uma condição de aviso. Vou te avisar, tá vendo? Lembra na astrologia diária que a gente coloca lá? Tem uma posição assim, assim. Se esse astro também tiver em posição no seu horóscopo, presta atenção, que para você vai poder aparecer essa tentação para você fazer. Então, é através da sublimação. A mudança, eu vou mostrar aqui onde se faz mudança, tá? Deixa eu pôr um pouquinho para frente, vou te mostrar. Mas no dia a dia, no cotidiano nosso, a gente tem que sublimar isso. Não é sublimar, não é tipo assim, não é síndrome de Cinderela, de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sempre vou ser assim, sempre será assim. E também não é a síndrome do sou pau que nasço torto e morro torto. Não é isso. Não é se conformar com isso. Mas a partir do momento que você conhece isso em você, você sabe que você tem uns avisos. Eu tenho uns pontos de aviso, né? E aí quando acontece, fala, isso agora vai acontecer comigo aqui. Ou aconteceu, eu lembro, eu tenho essa quadratura, entendeu? E quando a gente, na cura Rosa Cruz, a gente não fala para a pessoa que ela tem quadratura. A gente trabalha em cima dos conceitos chaves, que é justamente para a pessoa sublimar, que é enviada para as cartas das pessoas, entendeu? Então, essa sublimação que é importante, né? A mudança dá para fazer, mas na frente, lá, vou mostrar lá na frente. A cura não é mudar o nosso. Exatamente, é isso mesmo. Se realmente conhecemos a astrologia Rosa Cruz e sabemos aplicá-la, aqui está uma oportunidade de ouro. Para quê? Para compreendermos o cisco no olho do irmão ou da irmã, pois nós sabemos o tamanho do cisco, que chama-se trave, né? Uma palavra bem maior, o tamanho do cisco que tem nos nossos olhos.
Entendeu? A gente compreende o cisco dele por ter certeza que dentro de mim aqui tem muito mais coisa do que ele tem lá. Né? E se eu ainda coloco ele, como o Glauco bem colocou, como um espelho para me dar um aviso de que no que eu tenho que trabalhar, aí eu consigo sublimar. Entendeu? Então, inverte a situação. Eu vejo um defeito no meu irmão, né? Eu me proponho a ajudá-lo, primeiro, com esse pensamento lançado no campo egóico dele, sem nenhum interesse, certo? Me coloco à disposição dele, que é isso, a disposição é o seguinte, não preciso falar com ele, mas eu estou do lado dele. Se ele precisar, vem falar comigo, falar assim, cara, putz, olha, eu pisei na bola, era para fazer tal coisa, fiz tal coisa, tal. Se ele se abrir com você, se abre com ele. Se ele não se abrir, só o pensamento no campo egóico já é o suficiente, né? Mas não falo com ninguém dizendo, ih, tá vendo aquela pessoa lá? Vixe, olha lá, se ferrou de novo. É a 10ª vez que ele faz aquela besteira. Mas como o cara é burro, não sei o que, aquelas coisas em si, né? Todo mundo que sabe que se fala. Você morou no interior do estado de São Paulo, cara? Morei. Mas eu não sei, eu ainda fico com uma sensação de uma coisa que é muito difícil de fazer, é que em vez de eu olhar e pensar no cisco do lado dele, eu pensar o que aquele comportamento está querendo me mostrar, entendeu? Mais do que eu tentar tirar o cisco do olho dele ou respeitar, porque às vezes, eu já me peguei várias vezes, sabe? Às vezes eu falo assim, nossa, mas eu já agi tanto assim, se voltou isso para mim é porque eu continuo agindo assim, entendeu? Sim, porque você não sublimou. Isso, então, eu acho que é muito mais agora pra gente, né? Só que tem dois lances interessantes que tem que pensar aqui. Ó. Nós estamos numa escola de preparação para iniciação. A escola de preparação para iniciação é uma escola de provas. Principalmente quando você atinge o probacionista, aí é prova atrás de prova, né? E é bom porque a prova atrás de prova faz você crescer. Seja na base da porrada, seja na base do amor, você vai crescendo, você vai para frente, né? Como dizem, né? Um chute no traseiro também te joga para frente, não é verdade? Então, o que acontece é o seguinte, tem que prestar bastante atenção nisso. Às vezes, um defeito de um irmão que nos apresenta é um defeito que está dentro da gente. Quando você está na escola de preparação, muitas vezes o defeito do irmão não é um defeito que está dentro de você. É que você já aprendeu no passado e você pode ajudá-lo se ele quiser. Por isso que o lançamento do pensamento campo egóico é importante. Então, esse discernimento de saber quando é o espelho e quando não é, faz parte das lições. Entendeu? Eu estou falando isso também por experiência própria. Muitas vezes eu procuro no meu tema e não acho. E não tem. Porque ali não é. Ali eu já tenho a virtude conquistada. Eu já tenho um bom hábito conquistado. Eu tenho que ficar à disposição daquele irmão para que, se ele precisar de ajuda, eu sei ajudar. Agora, se ele não quiser ajuda, muitas vezes as pessoas não querem, por orgulho, né? Eu jogo no campo egóico dele a sugestão para sair daquele buraco que ele se meteu. Eu jogo no campo egóico dele. Eu jogo um pensamento no campo egóico dele. Pensamento abstrato. Ele tem condições de fazer isso. E seja feita a vontade de Deus e esqueço aquilo ali. Eu não fico olhando para aquele irmão. Se ele não quer ajuda, não tem problema nenhum. Eu não posso ficar ali, sabe, cercando o cara. Não, eu sei fazer. Espero que ele pergunte. Tomara que ele pergunte. Não está me perguntando. Você está perdendo oportunidades. O Cristo não fazia isso. E tempo também. E tempo também. E o pior, está atrapalhando ele. Porque ele fala assim, nossa, quem é esse infeliz aqui fica curtindo atrás de mim aqui? Pô, se você faz isso, você está querendo se glorificar. Exatamente. Carlos, é interessante, aqui, principalmente nessas reuniões aqui, acontece muito isso, a gente sente determinadas experiências. Você estava falando e eu me lembrei, acho que aconteceu já com muitas outras pessoas, de pessoas que você conhece e você, como a gente vê fácil defeito nos outros, você percebe que aquela pessoa tem um defeito chato que te incomoda. Daí você pensa bem, não sei, comigo aconteceu. Você lembra e fala, poxa, eu tive que brigar porque eu fazia igualzinho. Eu reconheci, fiquei... Hoje eu consigo me livrar para não cair de novo, por isso que eu estou vendo dela. Eu vou dar um exemplo aqui, é isso mesmo, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa tem uma quadratura lá em 2 planetas. E aí essa quadratura faz com que a pessoa tenha um comportamento horrível, terrível. Você observa aquela pessoa e fala assim, nossa, aquela pessoa tem esse comportamento, mas nossa, não sei o que, é um comportamento horrível, sei lá, vamos dar exemplo qualquer, tá? É horrível. Aí você
em vez da quadratura, você tem um trígono naqueles mesmos dois planetas. Ou seja, você já sublimou aquela quadratura em vidas passadas. E pela graça de Deus e pelo seu mérito, você veio aqui com o trígono. Então vocês têm a solução para ela resolver aquele problema. E para que ela tenha a chance, não obviamente de converter a quadratura dela em trígono, porque aí não é você para fazer isso, mas para ajudá-la, como a gente falou aqui, a sublimar. A dizer o seguinte, ó, você tem aqui uma tensão. Você não precisa falar de quadratura, de trígono, você vai falar disso. Né? Você vai falar do quê? Da solução daquele problema. De novo, se a pessoa te querer a você querer ajudar, você tem a obrigação de ajudar, porque você tem a solução. Lembra-se, uma coisa na Rosa Cruz importantíssima. O conhecimento que você tem que passar. Se você tiver o conhecimento e não passar, até aquele conhecimento que você tem vai ser tirado. Administração de talentos, tá? Então, assim, agora, você tem que passar quando a pessoa quiser que passe. Para não ser invasivo. Né? Exatamente. E não para você dar um de gostosão, dizer... Não, não é. Então, se tiver oportunidade, você passa. Se não tiver oportunidade, lance no pensamento agora. Ponto. E acabou. Entendeu? A diferença da gente é a tentação, né, de querer resolver todos os problemas do mundo, ou a tentação é uma tentação de poder, a tentação de fama. Então, tudo isso está envolvido nisso. Então, se tiver oportunidade, a pessoa vai falar assim, cara, como é que eu faço isso? Você, olha, tem essas opções, tem essa. Você dá as opções para a pessoa. Agora, se a pessoa não quiser, campegói. Pensamento campegói. Se é uma pessoa que você vê toda hora, todo dia, oração. Todo dia faz uma oração para ela. Todo dia faz uma oração para ela. Entendeu? E deixa ela, o livre-arbítrio é dela, deixa ela. Às vezes ela está aprendendo muito mais pela dor do que se ela fosse sublimar o negócio. Porque lembra, espirais das espirais das pessoas não é igual a nossa, é diferente. Graças a Deus. Né? Tá? Então é essa a dificuldade. Mas eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar até mais fácil de sentido. Ó. No nosso dia a dia, né, o que podemos nos dedicar para se virmos o cisco no olho do olho? Quantos olhos? No olho do nosso irmão, nossa irmã, nós podemos ajudar e não cair na tentação de julgar. Para a gente conseguir chegar nesse nível, a gente primeiro tem que praticar, tem que aprender a praticar, que a maioria das pessoas não consegue praticar, o exercício esotérico Rosa Cruz de discernimento, que não tem nada a ver com o exercício de discernir ou de discriminar no nosso dia a dia. Não tem nada a ver, que ele é muito mais sutil. Para eu fazer esse discernimento, eu tenho que ser humilde e aprender a fazer observação. Aprender a praticar o exercício esotérico de observação. Se eu não conseguir fazer esse exercício de observação, eu não faço discernimento. Eu não consigo fazer. A gente se engana pela ilusão. E a observação é muito simples. Muito simples a observação. Lá embaixo nós temos um negocinho lá, que você bota lá um número, que poucas pessoas aqui sabem, né? Todo mundo devia saber, mas poucas vezes você sabe. Se eu perguntar aqui, eu duvido que todo mundo saiba. Um número lá para destravar o alarme, certo? Tá. Qual a cor da luzinha que está piscando agora lá? Verde. Por quê? Porque se tivesse vermelha... Então, o medo de disparar o alarme fez a gente se concentrar na cor da luzinha. Mas não foi observação, foi o medo, né? Se eu perguntar assim, aonde que está o escaninho das correspondências que chegam lá embaixo para a gente? Não. Atrás do balcão. Então, observações que não... Tem várias observações. Está embaixo. Estou falando como exemplo, para dizer o seguinte, nós não praticamos a observação como devemos praticar. Aí você pergunta assim... E é o primeiro exercício Que cor mais que é o básico vaso que está lá embaixo? Então... Que cor que é o vaso que está lá embaixo? Aí a pergunta, tem vaso lá embaixo? Que flor que está naquele A vaso? flor a gente sabe. Eu né? sei da vaso. O vaso está molhado ou está seco? Bom, vamos lá. Aí também não sei. Então, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui, que nós já estudamos esse exemplo aqui, né? Nós já estudamos esse exemplo aqui, nós já estudamos aqui, certo? Sim. Então vamos lá de novo. Olha lá. Preste atenção no exemplo, preste atenção. Começa a observação aí. Então, esse daqui é um trechinho de um filme que nós estudamos há muito tempo, chamado Poder Além da Vida, né? O pessoal que estudou, quem assistiu deve ter lembrado desse trecho, que é um trecho muito importante, né? Então, eu acho que todos aqui, de uma maneira ou de outra, se identifica com esse rapaz nesse trecho, né? Dizer, não está custando nada, minha volta. Aliás, está um saco que está assinado, né?
Por quê? Porque isso puxa um outro ensinamento do Cristo que fala, tem olhos, mas não vê. Porque a grande maioria de nós está olhando tanto o próprio umbigo, que esquece das coisas. Só olha aquilo que interessa, não aquilo que deveria estar olhando. Tudo que está naquele trecho ali está sendo gravado em memórias supraconsciente desse irmão. E isso daí faz parte do panorama da vida que nós vamos ter que ser julgado no purgatório e no primeiro céu. Entenderam? Então, quando a Fernanda Rosa Cruz fala assim, pratica a preservação, é para chegar nesse nível. Então, eu tenho que estar inteiramente dentro do lugar. Então, se eu estou aqui na reunião e fico fazendo assim, eu não estou na reunião. Se eu fico olhando ali, eu não estou na reunião. Se eu fico olhando a comida aqui e falo, a pessoa está falando, você já comi 3 mil, não comi ainda. Eu não estou na reunião. Entendeu? Não estou na reunião. O que as pessoas fazem normalmente para manter as pessoas focadas? Apelam para o corpo de desejos. Então, se vocês vão em vários eventos, você vai ver que tem som, tem luzes, tem uma pessoa lá, porque as pessoas, se não fizerem isso, elas não estão prestando atenção. Então, ela vai ter um corpo de desejo, que é pernicioso. Por quê? Porque acaba aquilo ali, a pessoa volta ao normal, porque ela era de não prestar atenção. Exatamente. E aquelas pessoas que estão lá, 99,9% das pessoas não fazem observação. Elas estão observando o entorno, a luz, o som, a roupa da pessoa lá, se a pessoa é bonita. Ela está pensando em tudo, menos na observação daquilo que ela deveria estar. Por isso que é muito pernicioso. Por isso que a Fraternidade da Cruz não faz apresentação em salões, não faz apresentações em eventos, em estágios e tal, porque não é esse o objetivo. Imagina se eu faço um negócio desse e falo, vou praticar observação. Se eu estou estimulando a pessoa a não praticar observação. Então eu estou trabalhando contra os meus falsa-cruzes. Então, a questão da observação é uma questão nossa, da gente observar. Então, você vai num lugar, você está andando na rua, olha para os lados, observa. Você está dirigindo? Eu estou dirigindo, não pode? Pode sim, lógico que você pode. Para no semáforo, você está andando devagar, está andando numa estrada, olha para os lados, vai observando as coisas, vai vendo que maravilha. Abre o horizonte para você. E é uma sensação de libertação fantástica quando você aprende a fazer. E você dá valor a coisas que você nunca deu valor. E você fala, cara, como eu passei a vida inteira não dando valor num negócio desse? Tem muitas pessoas que vão passear, conheço várias, que quando chega assim, vou passear, e aí, gostou do passeio? Olha, a comida não tive nem um restaurante bom lá, a comida muito ruim. Aí eu fui beber um vinho, o vinho também muito caro e tal. Peraí, você foi passear no local ou foi comer no local? Entendeu? Para muitas pessoas é assim, porque ela não consegue abrir ali para falar assim, cara, mas tinha um negócio lindo lá, tinha um pôr do sol bonito, tinha um negócio bacana, uns patinhos maravilhosos lá, que tinha dado cria, que bonitinho, não sei o quê. Sabe, você perde isso na vida. E lá na frente, vou dar um negócio para vocês. Visitem um asilo, e vocês vão ver que eu vou atestar que eu estou falando. A maioria das conversas que você tem com senhorzinhos e senhorzinhas que estão em asilo é saudosismo de coisas que eles não fizeram e que perderam de fazer. Por quê? Não exercitaram a observação. Só que isso está lá na memória supraconsciente. E quando você chega lá no final da idade, muita coisa vai voltando para você. Chup, chup, chup. Não é assim? Vai voltando. Tem sentido o que você falou de exemplo que você deu, Carlos. A fraternidade ela não vai ficar expondo aí para chamar um monte de pessoas, porque não é isso que é preconizado. Tá o exemplo aí do filme que você demonstrou. O mestre apareceu para aquele que estava pronto. Estava pronto. Exatamente. E não para aquele que não está pronto. Então é você quem tem que buscar. Você buscou, você vai ter. Então Exatamente. tem todo o sentido que você colocou. Eu sei que livro que eu vi isso, onde que eu vi, e era uma mulher que tinha uma deficiência visual, quando ela voltou a enxergar, ela, inclusive escritora e tal, ela falou muito das bolhas de sabão quando você está lavando a louça. Observação. Beleza. O cara, acho que da última vez que a gente falou disso, eu não lembrei, o Augusto Cury, que bate muito nessa tecla, né?
tipo, de contemplar o belo, de quanta coisa bonita tem em volta, e que a gente está sempre desatento, e perde tudo que está rolando. A própria Rosa Cruz sempre fala, né, de você ver o bom, belo e verdadeiro. Essas três coisas. O problema da observação é o seguinte: você pode usar a observação para tentar desenvolver o que as pessoas falam aí de poder mental. O quê? Poder mental. Tá? Dentro de cursos de poderes mentais, uma das coisas exigidas para o estudante é observação. Só que você, quando usa a observação com o objetivo de desenvolver poder mental, um estudante Rosa Cruz ativo está fazendo magia negra. Deixa bem claro isso. Magia negra. Se você não é estudante Rosa Cruz, vai desenvolver o poder mental e começa a observação, você está ferrado, porque você está enchendo o seu corpo de desejo de material inferior. Porque você tem interesse em ganhar dinheiro, em ter fama, em ter poder. Então, de qualquer maneira, você está ferrado. A prática da observação como exercício esotérico da Rosa Cruz não é para isso. É para você se libertar. Se libertar do quê? Desse mundinho que você vive, que está restrito no seu tema, no seu horóscopo. Então, você está fazendo um trabalho de sublimação daqueles limites que você mesmo escolheu lá no terceiro céu, que está dizendo o seguinte: eu vim aqui para quebrar esses limites. Mas é você com você. Você não está buscando fama, não está buscando poder, não está buscando poder espiritual, poder mental, nada disso. Você está buscando o quê? Uma libertação sua, um autocontrole. Sem autocontrole você não caminha. Não caminha. Em lugar nenhum no mundo. Se você não tiver autocontrole, autodomínio, você não caminha. Isso está muito claro, está lá no Conceito Rosa Cruz do Cosmos, uma das primeiras partes que ele fala. Entendeu? E o autocontrole começa justamente com a observação. Porque normalmente eu observo aquilo que eu quero, e muitas vezes a observação daquilo que eu quero é para falar mal. Não é isso? A maioria das vezes é para falar mal. Então a observação ela já vai endereçada no desejo inferior para contaminar seu corpo de desejo inferior para você perder a oportunidade. A partir do momento que eu começo a observar tudo sem julgar, você viu? Ele observou ali sem julgar. Duas pessoas se beijando, Joaninha lá na grama, não sei o que, ele não julgou nada. Por quê? Joaninha em cima de uma grama, o que eu vou interessar no negócio desse? Né? Porque não tinha interesse nenhum. Então ele estava observando ali, usando a mente abstrata, que é o que o Max Sandel fala aqui no conceito, para a gente fazer muito exercício. Um dos exercícios dessa mente abstrata começa com a observação, onde você usa os seus olhos, o seu nariz e seu ouvido, certo? Principalmente esses sentidos físicos, que ali foi, obviamente, né, orientado, como o Glauco bem falou, no caso do filme ali, por uma pessoa que já conhecia isso, e falou: você não está acontecendo nada, vem cá. Pegou nele e falou: vou te mostrar que não está acontecendo nada. Ele viu que está acontecendo tudo, né? Então, voltando, para eu praticar o discernimento, eu tenho que praticar a observação. E um dos exemplos de observação bem interessante é isso. Você vê, para praticar a observação, primeiro eu tenho que esvaziar a mente. Que mente que eu esvaziar? A concreta, porque a concreta está contaminada pelo corpo de desejos. Então, tem que esvaziar a mente. Como é que eu esvazio a mente concreta? Observando aquilo que não me dá interesse nenhum. Jogando um frisbee para o cachorro. Eu tenho interesse naquele. O cachorro não é meu, o frisbee não é meu, quem jogou foi o fulano. Qual é o interesse que eu tenho naquilo? Nenhum. Opa, é isso que eu vou observar. Porque as duas pessoas se beijando. Eu tenho interesse nas duas pessoas se beijando? É meu filho, minha filha? Não tenho. Uma pessoa estranha lá, duas pessoas se beijando. Tudo bem. Vou observar aquilo, porque aquilo não tem interesse. Entenderam? Então é nisso que você tem que pegar. Esvaziar a mente ali, esvaziar a mente concreta. É uma capacidade que todos nós temos, desde que a gente busque o autocontrole. Se não buscar o autocontrole, então a gente vai caminhando ao sabor do vento, né? Essas coisas, né? Outra coisa, não perca o que está acontecendo agora. Então, de novo, se eu estou na reunião, eu estou na reunião. Eu estou 100% na reunião. Se eu chegar aqui na reunião, isso acontece com a gente, não só nas reuniões, mas em várias reuniões. Trabalho, então, né, acontece bastante. Eu vou para uma reunião e falo: que saco essa reunião. Eu não fico na reunião, minha cabeça está ficando canto. Eu estou ali fisicamente, porque o chefe pediu, estou na reunião e tal. Não tem nada a ver com aquela reunião, né? E eu estou lá, né, para fazer números e tal. Minha mente está. Pode ter certeza, minha cabeça está irritando em outro lugar, porque eu não quero estar ali. E ali eu tenho autocontrole. Falo assim: você quer que meu corpo denso fique aqui? Eu fico. Porque você manda, você é meu chefe, eu mando. Mas você não vai manter minha mente aqui, certo? Não é? E aí eu ganho tempo, porque eu estou pensando em outras coisas. Deixo ele falando lá, o plano falando, etc e tal, estou falando outras coisas, entendeu? Então eu tenho que ter esse autocontrole.
né? E quando eu falar assim, não, eu quero ver tudo que está do meu lado aqui. Então, o agora é importante. Por isso que o espaço e tempo é importante para a gente. Porque ele crava na gente um momento e um tempo de dedicação nossa. A maioria das vezes a gente quer escapar disso. Deixa as coisas levando, não sei, pipi, popopó. E a Isso gente aí tem perde. todo sentido o que você está falando, Carlos, se a gente também colocar naquele contexto de que no caminho, o importante é o caminho. Não é o destino. É o caminho, é o aqui, agora. É o mesmo sentido que você É isso mesmo. É isso mesmo. É o vetor. Então, preste toda a sua atenção. Dê graças a Deus que você tem olhos, tem ouvidos, tem nariz, ou seja, tem olfato, tem audição, tem visão. Porque tem muitos irmãos e irmãs que não têm isso e ficam desesperados, porque gostariam de ter. E quando perde, fica no desespero. Eu sei porque eu tenho um pai que está assim, entendeu? Estou falando de novo, testemunho ocular. Né? Então dê graça e use o máximo que você puder. Mas para coisas óbvias, benefícios, e não para ficar, sabe, alienado na vida, como se nada, sei lá, o que está acontecendo. Né? Outra coisa que aparece nesse texto também, nunca não está acontecendo nada. Nunca não está acontecendo nada. Isso é uma coisa importantíssima para a gente praticar. Então, ou seja, observação a gente pratica durante todo. E outra coisa, observação você só pratica na vigília. Você não consegue praticar observação quando está dormindo. Então, durante a vigília. Então, é um pedaço do seu dia só. Não é o dia inteiro. É durante a vigília. Então, esteja dentro. Você tem que ter o autocontrole para fazer isso. É difícil, gente. Não é fácil. Mas não é impossível. Porque depende só de nós, não depende de mais ninguém. Imagina uma coisa, só depende de você, não depende mais de ninguém. Não se torna mais fácil? Muito mais fácil, é só você querer. Agora, se você não quiser, não vai ter ninguém, nem Cristo vai fazer você fazer. Tem que deixar bem claro isso também, entendeu? Ele não vai deixar. Isso é livre. Exatamente. Né? Então, é muito, mas muito importante que o estudante Rosa Cruz, que é ativo, isso é importantíssimo que o estudante Rosa Cruz ativo, ele possa ver todas as coisas ao redor de si, de maneira clara, nítida, distinta, em todos os seus pormenores. Porque sabe onde vai ajudar isso? Vai ajudar na retrospecção. Sim. Na retrospecção isso vai ajudar de maneira... Porque você, ao observar, você não está só jogando na sua memória. Você está... Porque a mente abstrata, ela trabalha com o corpo, com o mundo do desejo de maneira superior. Porque a mente abstrata só mexe com o material das regiões superiores do mundo do desejo. Então você vai dando valor àquilo que você observou. E lá na retrospecção aparece como evento. Maioria das vezes sem nenhum desejo. Que é vamos dizer, é a matéria-prima de uma boa retrospecção. Por isso o próprio ritual está dizendo que uma lente suja... Exato, não consegue ver Não pode ser uma imagem nítida. Exato. Agora, só para terminar, está terminando agora aqui. A outra parte. Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Olha que coisa interessante nesse sentido aqui, né? Após a gente ficar bem afinado com o exercício de observação, então vamos exercitar agora como é que seria a prática cotidiana do exercício esotérico de discernimento. Como seria, né? Bom, o exercício de discernimento, ele começa com o observar, né, sistematicamente todas as coisas e todas as pessoas à nossa volta, né? Sem isso a gente não consegue, certo? Então começa por aí. Observo sistematicamente pessoas e coisas à minha volta, né? E aí, nesse sentido, a gente tem que estar sempre, como eu falei, 100% presente onde nós estamos. Não tem como você fazer isso estando eu estou aqui, mas estou pensando no que eu vou cozinhar para a janta, né? Não adianta nada, então é melhor você fazer a janta lá e esquece daqui, né? Depois, né, depois de você observar sistematicamente, tire as conclusões dos fatos relacionados. É você com você, não é para perguntar para as pessoas o que as pessoas acham. Isso é um exercício seu com você, certo?
também de pessoas e coisas. Para isso você usa o conhecimento das referências. Por isso que o estudante Rosa Cruz, o que ele mais faz é estudar, estudar e estudar. Todos os dias, estuda. Ele sempre está estudando. Certo? O conceito Rosa Cruz do Cosmos é um livro de estudos, então ele está estudando. Ah, mas tem dia que eu não vejo, tem dia que eu não sei nem qual é o assunto da reunião. Então você está ferrado, porque você não é estudante Rosa Cruz ativo, não está acompanhando e está perdendo a grande chance. Porque você não está adquirindo conhecimento. Se não está adquirindo conhecimento, você não tem referência. Se não tem referência, como é que você vai discernir? Tem todo sentido isso, porque a palavra-chave é repetição. Sem repetir, você não chega à eficiência. Exatamente. Né? Outro ponto, o objetivo disso é você cultivar o que o Max Sendel sempre nos sugere, do famoso raciocínio lógico. Né? Por quê? Porque a lógica, ela é um guia seguríssimo nosso que nós temos no mundo físico e em todos os outros mundos. Então, se eu chego e cultivo a lógica aqui no mundo físico, com todas as dificuldades que eu tenho, você imagina como eu começar a usar a lógica nos mundos suprafísicos, né? E começo como discípulo, antes da primeira iniciação. Você imagina a maravilha que nós vamos ter, a facilidade que a gente tem de adquirir conhecimento lá nesses mundos. Então, aqui é uma prática difícil, mas interessante para facilitar o nosso futuro. Se nós estamos seriamente trilhando o caminho da Rosa Cruz, seriamente trilhando esse caminho, com certeza absoluta, sem dúvida nenhuma, a gente está com o objetivo de se preparar para os mundos suprafísicos. Não tem como dizer que não. Né? Então, nesse sentido, é importante a lógica. Sempre é importante essa lógica. Né? O cotidiano nosso deveria ser. Deveria. Deveria. E aí, nesse sentido, a gente tem que evitar as críticas. Tá? Tem que se evitar as críticas. Porque quando se pratica esse discernimento, é necessário ter sempre presente que deve ser empregado sempre para agrupar fatos. Né? Não com o propósito de criticar, nem de brincadeira. Sabe aquelas críticas de brincadeira que a gente faz? Né? Ah, mas eu estou brincando. Isso aqui é as piores. eu acho. Tá? E o estudante Rosa Cruz tem que se policiar para não fazer isso. E se alguém fizer, não dá uma risadinha. Se alguém fizer, fecha a cara. Porque você está indicando para a pessoa que você não gosta disso e a pessoa começa a se tocar e falar, putz, eu não vou fazer mais isso não, esse negócio não está dando certo. Entendeu? Né? Então, críticas nem a pau, né? Uma coisa, cara, se eu chegar a algum projeto que eu tenho levado muito, tem dado muito sério. Se da sua boca não for sair nada que vá construir, positivar ou elogiar outra pessoa por algo que não fez, Fica quieto. não perca a oportunidade de ficar em silêncio. Exatamente. Então, as críticas são só construtivas, tá? Porque existem críticas construtivas. As críticas construtivas, elas assinam os defeitos e o modo de remediá-los. E a crítica construtiva só acontece se a pessoa vir perguntar para você, não é para você fazer. A pessoa pergunta para você. E aí você fala. Se a pessoa não perguntar, você não vai falar. Olha, eu posso te dar um conselho? A outra pessoa tem que responder assim, ó, o conselho se fosse bom, era vendido, não era dado. Não preciso, não quero. É assim que você tem que responder. Entendeu? Porque atrás daquele conselho vem o quê? O defeito e vem o modo de remediar, que na verdade não vai remediar nada. Entendeu? Nos planos internos você tem que usar o raciocínio, o discernimento e o raciocínio lógico? Sim, não tem como não usar, né? Então, mas a crítica destrutiva, sem nenhuma facilidade superior, ela destrói, que assinala só os defeitos, né? Ela destrói. E é uma úlcera do caráter. Crítica construtiva é um item que está no horóscopo da pessoa. Tem pessoas que nascem com o objetivo só de fazer crítica destrutiva. Normalmente está aliado à inveja, à cobiça, ao orgulho, baixa estima. Está sempre aliado a esses sentimentos, desejos inferiores que a pessoa já traz dela. Está lá na personalidade dela, ela escolheu isso. Está lá. E aí que ela chega aqui e destila essa crítica para tudo quanto é lado. O pior é quando ela não faz a crítica para o outro, quando ela faz a crítica para ela mesma. Que ela vai se diminuindo aos poucos. Né? E como o Max Sendel fala lá em Autodiagnose e Terapia, é um prato cheio para doença consultiva. O que é doença consultiva? Aquelas que comem você de dentro para fora. Pneumonia, tuberculose, câncer, AIDS, e tem vários aí que você vai comendo de dentro para fora. Então, tomar muito cuidado com isso. Tá? Por isso que chama de úlcera do caráter. Olha o que é isso. Né? Tá ok? Então, a gente sempre tem que procurar o bem que existe em tudo. Porque nós aprendemos na Rosa Cruz que até o mal é o bem em gestação. Certo? Então sempre existe o bem em tudo. Você tem que achar esse bem em tudo.
Mas não é para você ser proselitista e ficar dizendo, eu acho bem em tudo, porque existe bem nisso. A pessoa fala para você, nossa, o cara levou um tombo. Ah, isso é um bem, porque veja bem, se ele não levasse o tombo e não machucasse, não ia ter emprego para os enfermeiros, não ia ter emprego para o SAMU, não ia ter... Tem pessoas que pensam assim. Tem pessoas que jogam lixo na rua e falam assim, eu tenho que jogar lixo na rua, porque se eu não tirar o lixo na rua, eu tiro o emprego do varredor de rua. Tem pessoas que pensam assim e fazem assim. Tem uma entrevista do bandido falando, eu faço bem para a sociedade, se não tiver eu, não tenho advogado, não tenho policial, nem delegado. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque isso é uma pegadinha no nosso sentido, O né? carrinho do mercado largado, isso eu já ouvi muita gente falando. Daí não tem funcionário para vir pegar. Exato. É isso mesmo. Tem bastante assim, né? Agora, para terminar aqui, ó, vamos usar um exemplo prático que ensina a prática de como fazer esse discernimento. Para tal, vamos ver como está o nível de exercício esotérico de observação de cada um de vocês aqui, tá? A regra é clara no que eu vou mostrar aqui, certo? A regra é bem clara. A regra é a seguinte, uma pessoa observa uma outra pessoa ajudando uma outra pessoa em uma dada situação. Essa pessoa que é ajudada ajuda para outra pessoa em outra situação e é observada por outra pessoa. Tá fácil, né? Certo? Entenderam nada, né? Uma pessoa observa alguém ajudando a outra pessoa em uma determinada situação. Essa pessoa que observa, estimulada por essa pessoa que ajudou, ela ativa o seu esotérico de observação e discernimento e olha em torno dela e ajuda uma outra pessoa, que não tem nada a ver com aquela pessoa lá, em uma outra situação. Essa pessoa que ajudou essa outra pessoa de situação é observada por uma outra pessoa que também está usando exercício esotérico de observação e observando aquela pessoa ajudar, ativa nela o desejo, a observação, e ela observa que em torno dela tem uma oportunidade para ela ajudar e ela ajuda também. E isso vira um ciclo virtuoso, maravilhoso. Quer ver? Vou mostrar aqui num filminho, ele não está com qualidade muito boa, mas dá para a gente observar. Olha lá, o menininho jogou a boia ia atingir a bicicleta, o cara atirou, a menina olhou, essa menina que está varrendo, viu a senhora varrendo, foi lá e foi ajudar. E esse cara, vendo o que esse cara fez com ele, no trabalho dele, viu que derrubaram alguma coisa lá, em vez de ele chamar a faxineira, ele mesmo limpou. A menina olhou e viu limpar, viu a oportunidade de ajudar a ceguinha, a menina cega, e assim vai, olha lá. Estão entendendo agora? Então isso aí mostra o quê? A prática do exercício de observação e de discernimento em aonde poder ajudar. Né? Agora que você não sabe dessa cadeia, né? Você não sabe dessa. Não, mas é isso que a gente devia estar fazendo. É isso que nós devíamos estar fazendo nessa gente, né? Encadear esses procedimentos, observando bem nossa volta, pequenas ajudas. Se Deus ajudas não eram ajudas fenomenais, eram gestos pequenos, né? Bem pequeno. Aquele tipo, por exemplo, de caiu a coisa lá no chão, uma empresa chama a limpadora, eu vou fazer aquela jossa, a pessoa pegou, entendeu? E assim vai por diante, né? Ok? Então, gente, só para a última coisinha aqui, ó. Por que repara, aqui é o fechamento, tá? Aqui é o que nós estudamos hoje, certo? Vou perguntar uma coisa para vocês, vamos ver se vocês observaram bem. Em que parte do texto evidencia a crítica destrutiva? Leia o texto. O texto é o texto que nós estudamos. Nesse texto, aonde está a crítica destrutiva? Em que parte do texto está a crítica destrutiva? Em que parte que está destrutiva, né? Destrutiva. Está claro aí, né, gente? Não está claro? Então vamos lá. A crítica destrutiva está nessa parte. Repara o cisco que está no olho do teu irmão quando não percebe a trave que está no teu. Ou como poderá dizer ao teu irmão, deixa de tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo não tens a trave do seu? Hipócrita. Aí está a crítica destrutiva. Você é um hipócrita. Ou toda vez que a gente fizer uma crítica destrutiva, olha no espelho, como o Glauco sugeriu, né? E chama você de hipócrita. Porque você está sendo hipócrita. Certo? E procura a trave, né? Então, quanto mais impecável é o ser humano, menos se inclina a encontrar faltas nos demais e a tirar a primeira pedra nos outros. Max Sendel em Ensinamento Inicial. Segunda pergunta.
Em que parte do texto se evidencia a impiedosa crítica contra nós mesmos que temos que ter? Esse aí está fácil, né? O doisinho aqui é: tira primeiro a trave do teu olho, né? Então, a crítica contra nós mesmos que temos que ter. Primeiro, você resolve o seu problema para depois criticar o problema do outro. Porque como o Glauco, voltando de novo, que o Glauco muito bem falou, muitas vezes o defeito do outro é um espelho para você ver, e o outro está sendo para você um instrumento, um instrutor. Você tem que agradecer o cara e não sacanear com a pessoa, né? Ninguém é tão perfeito que não necessita melhorar. Max Sendel, também em Coletâneas de um Místico, tá? E o terceiro, em que parte do texto evidencia a crítica construtiva? Verá bem para tirar o Isso. E então verás, tem, né, o bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. E por quê? Ao assinalarmos alguma falta, indicarmos o meio de corrigi-la, devemos fazer isso impessoalmente. Por isso que é importante, dado o lançamento do pensamento no campo egóico do irmão e da irmã, que não vai identificar quem foi que lançou o pensamento egóico e que muitas vezes resolve o problema da pessoa, e isso sim é serviço amoroso desinteressado, porque é bem anônimo. Ok? Bom, gente, aqui terminamos mais um estudo de 7 versículos, de 5 versículos, capítulo 7, primeira parte de São Mateus. E vamos terminar então com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima a essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores e conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita